Farmácia de Manipulação Almaderma, cuidando da sua beleza e bem-estar. Laboratório Fleming, referência na cidade de Jundiaí e região, utilizando tecnologias avançadas para promover a sua saúde. Programa Estilo Saúde de hoje começando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vocês são meus convidados para curtirem este programa que está repleto de dicas de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Vem comigo! Com a chegada da primavera, os tratamentos corporais começam a ser muito procurados no Instituto Médico Doutora Luciane Braviumer. E aí chega o momento da gente colocar biquíni, sunga, shortinho ou até mesmo aquele cropped. E se tem aquela gordurinha extra, isso atrapalha todo o visual. Para isso, nós temos vários tratamentos que podem ajudar você a chegar no seu objetivo. É claro que as estrias também aparecem, a celulite, né? E eu vou listar alguns tratamentos aqui que podem ajudar você a chegar no shape ideal. E é claro, né? Quanto mais você ajudar, melhor vai ser. Luciane, eu pratico atividade física, é bom? É maravilhoso. Luciane, eu tenho uma alimentação saudável, é bom? Sim, é maravilhoso também. Então vamos lá. Um dos tratamentos mais executados aqui é a intradermoterapia corporal, também chamada de emptiers, que são os esvaziadores de gordura. São ativos, né, que nós injetamos na pele e esses ativos vão conseguir emulsificar as gorduras, ou seja, derretê-las. E essa gordura, então, vai ser eliminada pelo organismo e você vai ter redução de medidas. Alguns pacientes, os que têm mais hábito de atividade física e ainda de comerem de maneira saudável, vem o resultado a partir da primeira sessão. Mas alguns pacientes que têm um pouquinho mais de gordura acumulada precisam de 2 até 3 sessões para começarem a ver os resultados. Por isso, nós indicamos 10 sessões. Uma a cada semana, ou para os pacientes que têm uma vida mais agitada e não conseguem vir semanalmente, a gente pode fazer essas sessões quinzenalmente. Além disso, nós temos o ultrassom microfocado, o Ultraformer MPT, que é um aparelho que consegue também compactar algumas áreas de gordura e ainda firmar a pele. Para a mamãe que acabou de ter bebê ou para aquele braço mais flácido, o ultrassom microfocado ele pode ser também um tratamento que vai ajudar você a chegar no shape ideal. Um tratamento que eu gosto muito é o microagulhamento robótico com radiofrequência. Nossa, Luciane, o que é tudo isso? São microagulhas que, claro, sob anestesia, nós anestesiamos o paciente, anestesia local, né? O paciente fica acordado. Nós microperfuramos a superfície da pele e a hora que essas agulhas penetram na pele, elas vão jogar uma energia na pele chamada radiofrequência. A radiofrequência consegue volumizar a derme, dando firmeza. Então, para tratamento de estria e para tratamento de celulite, é um tratamento fantástico. Dá para fazer no bumbum, na coxa, parte da frente, parte do lado, interno de coxa e até mesmo na parte de flacidez do interno de braço ou outras áreas que você tenha flacidez e precise deixar bem firmes. Luciane, quantas sessões eu preciso para melhorar celulite? Normalmente de 3 a 5 ao ano, né? E essas sessões são mensais. Olha, para você que tem estria, além do microagulhamento robótico com radiofrequência, por volumizar a derme, ele melhora as estrias, mas nós também podemos usar o laser fracionado, então, quando aplicado na superfície da pele, vai estimular muito colágeno, fechando essas estrias que tanto incomodam no visual. Às vezes elas estão no braço, na mama e aparecem no decote, né? Brasil, país tropical, a mulher tem hábito de usar decote, enfim. Então, para você que tem essas queixas de corpo, a gente tem muitos tratamentos disponíveis. E aí chega a cereja do bolo, que são os bioestimuladores da produção de colágeno. A gente tem várias marcas no mercado, Sculptra, Radiesse, Eleva, a Estefil e o Diamonds. Esses produtos, cada um com uma característica, mas eles servem para serem colocados sob a pele, como sementinhas que vão estimular você a produzir o seu próprio colágeno. Dá pra gente fazer no rosto, obviamente, mas dá pra fazer no pescoço, no colo, no dorso das mãos, no abdômen, nos flancos, no interno de coxa, no bumbum. Então, nós conseguimos firmar essa pele e deixar você sem balançar certas áreas lá na praia ou na piscina ou no dia a dia quando você coloca uma roupa mais curta. Além disso, para quem quer ficar com o bumbum na nuca, nós temos o preenchimento glúteo com ácido hialurônico. Gente,
É muito legal. Então, para você que tem autoestima baixa, que o bumbum está muito pequenininho, a gente consegue projetar certas áreas do glúteo, fazendo a harmonização glútea, e isso também vai deixar você mais segura para encarar esses dias de sol, calor nas nossas lindas praias e piscinas que nós temos aqui no Brasil. Bom, então olha, se você está incomodado aí com o seu corpinho, chegaram várias soluções para você conseguir tratar algumas das queixas que aparecem na região corporal. A gente não pode esquecer também da depilação a laser, que favorece, né? Você está sempre pronto, sempre pronta para qualquer evento, porque, né, tirando os pelos, você está sempre pronto, não precisa ficar lá agendando a depiladora e tudo mais. E ainda a questão da gente clarear as áreas íntimas. Então, para você que tem uma axila escurecida, uma virilha escurecida, a gente consegue também clarear essas áreas com bastante efetividade. Então, que você tenha um verão, uma primavera maravilhosos e nós temos então vários tratamentos para você se jogar e ficar feliz de bem com a autoestima. Na farmácia de manipulação Almaderma você encontra fórmulas personalizadas para cuidar da sua pele, do seu cabelo, das suas unhas e da sua saúde em geral. Olha só a dica dessa semana. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo da farmácia Almaderma e hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o uso do minoxidil tópico para queda de cabelo. E vou aproveitar responder algumas perguntas a respeito desse ativo. A primeira delas: minoxidil manipulado funciona? Você já ouviu falar a respeito do minoxidil duo? Será que é possível associar outras substâncias junto com a fórmula do minoxidil? E por último, qual o melhor veículo para eu utilizar o minoxidil e fazer a aplicação nos meus cabelos? Então, para responder essas perguntas, vamos primeiro falar sobre o que é o minoxidil. O minoxidil ele é um medicamento que foi desenvolvido para o controle da pressão arterial. Então, os pacientes, que começaram a tomar o minoxidil com essa indicação, com esse propósito, eles notaram que tinham um crescimento maior dos cabelos. Então, esse efeito colateral, que o minoxidil provocava, foi uma descoberta por acaso. Então, a partir daí, desse efeito de que o minoxidil fazia os cabelos crescerem mais, os médicos, os pesquisadores começaram a utilizar o minoxidil topicamente, para realmente comprovar a eficácia, se o minoxidil tópico teria também essa indicação, esse resultado do aumento do crescimento do cabelo, como efeito dos pacientes que tomavam o minoxidil oral. Então, respondendo à primeira pergunta, minoxidil manipulado funciona? E aí aproveito e trago uma outra pergunta. Existe diferença entre o minoxidil manipulado e o minoxidil que eventualmente você pode comprar pronto de uma drogaria? Na verdade, essa diferença até pode acontecer. Por quê? Existem duas formas de minoxidil, o minoxidil base e o minoxidil sulfato, tá? Então, quando a gente vai comprar um produto industrializado, qual que é a forma de minoxidil que esse produto vai utilizar? Eles utilizam o minoxidil base, que é o minoxidil, a molécula que foi estudada para o crescimento de cabelos. Então, até aí, tudo bem. E quando o seu médico prescreve, uma formulação personalizada de minoxidil, qual o minoxidil que essa farmácia vai estar utilizando? É o minoxidil base ou o minoxidil sulfato? E aí, pessoal, eu reforço mais uma vez a importância de vocês terem uma farmácia de confiança. Nós, aqui na Almaderma, toda vez que a gente recebe uma prescrição de minoxidil, no caso, nós vamos seguir o que diz as evidências, o que diz os estudos. Então, nós utilizamos o minoxidil base também. O que acontece, essa questão, das diferenças entre o minoxidil base e o minoxidil sulfato? Explicando de uma maneira muito simples, o minoxidil base ele é mais difícil de ser formulado quando a gente compara com o minoxidil sulfato. Então pode acontecer sim de alguma farmácia, até por essa facilidade na hora do preparo,
está lançando mão do minoxidil sulfato. Uma outra pergunta que eu tinha comentado inicialmente era se vocês já tinham ouvido falar a respeito do minoxidil duo. O que é esse tal de minoxidil duo? Esse é um conceito muito interessante que vem sendo utilizado por alguns médicos dermatologistas, onde eles utilizam as duas formas de minoxidil, tanto o minoxidil base quanto o minoxidil sulfato. E eu vou explicar para vocês agora o porquê dessa combinação. Então, vejam só. A maioria dos estudos utilizam, foram utilizados aí com o uso do minoxidil base. Então, o minoxidil base, ele é mais difícil de ser formulado, mas em contrapartida, ele tem uma penetração maior no couro cabeludo. Só que quando ele penetra no couro cabeludo, ele vai lá até o folículo, onde nasce o nosso cabelo, e ele precisa sofrer ação de uma enzima chamada sulfotransferase. Então essa enzima pega o minoxidil base e transforma ele em minoxidil sulfato. Só que o que acontece? Algumas pessoas não têm essa enzima. Então ela está fazendo o tratamento com o minoxidil base e não está tendo aquele resultado esperado. Por quê? Ela tem uma carência, ela tem uma deficiência nessa enzima. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, então é mais fácil utilizar o minoxidil sulfato. Só qual que é o ponto negativo de se usar o minoxidil sulfato? Como eu falei anteriormente, a maioria dos estudos são feitos com minoxidil base, tá? E o outro detalhe é que o minoxidil sulfato, embora ele é mais fácil de ser formulado, o tamanho da molécula dele é grandão. Então ele não consegue penetrar facilmente e atingir lá o folículo, Então, embora ele já está pronto para ser utilizado, pelo nosso organismo, ele não tem uma penetração tão boa como do minoxidil base. Então, esse conceito do minoxidil duo, onde você associa o base e o sulfato, é para tentar potencializar, Você tem a ação do minoxidil base e também como adicional a ação do minoxidil sulfato. Então, para aquelas pessoas que não têm a tal dessa enzima sulfotransferase, teoricamente você pode se beneficiar com o minoxidil sulfato também, tá? Então eu particularmente acho um conceito muito interessante, muito inteligente lançar mão da combinação das duas formas de minoxidil. Uma outra pergunta, que eu tinha comentado aqui no início do vídeo. Será que existe a possibilidade de associar outras substâncias junto com a formulação do minoxidil? É claro que sim, e isso é extremamente interessante, Você vai potencializar a ação do minoxidil. Citando aqui alguns exemplos de substâncias que a gente pode utilizar junto com a mesma formulação do minoxidil. Eu particularmente gosto da adenosina, da cafeína, do extrato de chá verde, óleo essencial de alecrim, São algumas das substâncias que a gente pode preparar junto com a sua formulação de minoxidil. E por último, qual o melhor veículo para você formular o seu minoxidil? De maneira geral, as formulações que contêm minoxidil, elas trazem como veículo uma solução capilar que seria uma solução hidroalcoólica, portanto, a presença de álcool. Por isso é muito comum os pacientes que fazem uso do minoxidil, eles relatarem que o cabelo fica duro, fica ressecado, a cosmética não é tão agradável. E o outro detalhe é que, por conter álcool, muitas vezes essa formulação pode sensibilizar o couro cabeludo também. Então eu gosto muito de um veículo chamado Tricosol. Esse veículo ele foi especialmente desenvolvido para se formular, para se veicular o minoxidil. O Tricosol ele é livre de álcool e livre também de uma outra substância chamada propileno glicol, que também é muito comum de se sensibilizar o couro cabeludo. Então a próxima vez que você for conversar
com o seu médico, com o seu dermatologista, converse com ele, pergunte para ele, né, da possibilidade, como eu falei, de se associar outras substâncias, né, para melhorar o seu minoxidil, né, e também na escolha desse veículo do Tricosol. Essas foram as minhas dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado, uma ótima semana a todos e até a próxima. Você conhece a Farmácia Almaderma? Uma farmácia que vai além dos medicamentos e cuida da sua saúde, beleza e bem-estar. Na Almaderma, você encontra uma equipe de profissionais qualificados e atenciosos, prontos para oferecer o melhor atendimento e orientação. A Almaderma oferece uma ampla variedade de produtos, desde medicamentos até dermocosméticos, produtos naturais e muito mais. Na Almaderma, a qualidade dos produtos é uma prioridade. Trabalhamos apenas com marcas renomadas e confiáveis e também a linha de produtos próprios, garantindo a eficácia dos tratamentos. Almaderma, cuidando da sua saúde e beleza. Visite-nos em uma de nossas lojas, site ou entre em contato em nossos canais de atendimento. No Laboratório Fleming você encontra exames de sangue de altíssima qualidade e ainda um atendimento maravilhoso. Olha só! Sou o Dr. Marcelo Menino, Laboratório Fleming, e aqui nós estamos no De Jejum, um local preparado com muito carinho para que você possa comer seu pão de queijo, seja ele integral ou tradicional. E se você for intolerante à lactose, você também tem um mix de castanha. E caso você não possa nem com a lactose, seja vegano, você também tem um bolo para seu De Jejum ser feito da melhor forma possível. Laboratório Fleming, pensando nos detalhes, até mesmo no seu De Jejum. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Fleming Laboratório. Você tem sentido o seu rosto derretendo? É, isso mesmo, aquela sensação de um acúmulo de pele aqui embaixo, cada vez um rosto, um ar mais cansado. Você nem tá cansado, e sua amiga fala assim: ai, acho que essa semana foi puxada pra você, hein? Você tá com uma cara de soro, uma cara de canseira. Bom, isso acontece porque ao longo da vida nós vamos perdendo volume, não só de osso, mas também de gordura e de músculos. E por isso que é muito importante uma conversa detalhada com um médico que trata da parte estética, para que a gente possa indicar os principais procedimentos, os principais passos para você seguir para ter sucesso nessa reestruturação facial, né? Gosto do nome reestruturação facial, gosto do nome, do termo reposição de volumes perdidos ao longo da vida, gosto também do termo naturalização facial, uma vez que a harmonização facial está um pouco demodé, né? A gente fala que esse nome harmonização facial ficou muito manjado, muito falado e associado a exageros que ocorreram por aí. Por isso nós temos mudado o jeito de falar com o paciente sobre essa reestruturação. Então, como é que a gente pode iniciar esse processo de rejuvenescimento? Olha, hoje nós temos tecnologias que conseguem estimular os músculos a ficarem mais gordinhos, porque a gente, como eu já disse, vai perdendo o volume desses músculos ao longo da vida. Com essas tecnologias a gente consegue também compactar gordura em algumas áreas. Isso significa que se eu compactar gordura embaixo do queixo, lá no pescoço, na papada, compactar gordura nessa área aqui do rosto, ó, a gente consegue fazer assoalhos mais rígidos para manter estruturas que deixam o rosto mais jovem no local correto. Isso é muito legal.
Então, essa tecnologia que trata a musculatura, trata músculo, trata a gordura, né, compacta a gordura, é ultrassom microfocado, né? Além disso, a gente tem tecnologias que volumizam a derme, que é uma camada que vai perdendo volume ao longo da vida. E aí, quando a gente volumiza a derme, a gente consegue, então, repor o volume dessa camada da pele que vai ficando cada vez mais fina ao longo da vida. Muito bem. Outra coisa que vai acontecendo com o processo de envelhecimento são as manchas superficiais. E temos tecnologia, então, quando eu falo tecnologia, são os aparelhos aí de laser, de ultrassom, de radiofrequência. Temos tecnologia, então, para clarear essa pele. E ainda os preenchedores, os bioestimuladores de colágeno, né? Então, olha, bioestimulador de colágeno é aquele material que a gente coloca sob a pele, são como sementinhas que a gente planta para que você produza o seu próprio colágeno. Viraram uma febre desde o ano de 2022, porque quando você produz o seu próprio colágeno, o rejuvenescimento se dá de maneira natural. Nós temos pontos estratégicos para aplicar os bioestimuladores de colágeno, como por exemplo a região malar, a região mandibular, pescoço, e ainda dá para fazer no colo, na mão, e para você que está sentindo esse derretimento no bumbum, no interno de coxa, no interno de braço, ele também pode ser aplicado nessas áreas. A indicação do bioestimulador de colágeno é que nós façamos 3 sessões por mês, por 3 meses consecutivos, para dar aquela colada na pele e volumizar alguma área se necessário for. Além disso, nós podemos associar os preenchedores de ácido hialurônico. Os preenchedores de ácido hialurônico, feitos de maneira adequada, não vão gerar exageros. Então, os lábios, o vermelhão do lábio vai cada vez aparecendo menos quando a gente envelhece. A gente consegue everter esse lábio novamente, sem deixar esse lábio muito grande, melhorando as linhas ao redor da boca, que incomodam muito. A gente consegue também, se necessário for, complementar a ação dos bioestimuladores de colágeno com ácido hialurônico, tratando o bigode chinês, projetando um queixo, alinhando um dorso nasal que está muito tortinho. Então a gente vê todo o paciente numa dimensão 3D para que a gente consiga então fazer toda essa parte para deixar o rosto sim mais harmônico, né? Então essa harmonia da face vai deixar você com um olhar mais descansado e por isso você vai conseguir se olhar no espelho com mais alegria. Então ainda tem mais um item aí que é imprescindível, né? Não posso deixar de falar, que é a toxina botulínica, né? Toxina botulínica é aquele procedimento que normalmente trata as linhas do terço superior da face, testa, glabela e lateral dos olhos. A gente consegue estancar os movimentos de maneira total ou parcial. E para você que demorou muito para fazer a toxina botulínica, que hoje é considerado um tratamento preventivo para não formar aquelas linhas que são as fraturas dérmicas, os vincos na testa, na cara, na linhazinha aquelas linhazinhas que se formam entre a sobrancelha, a gente pode fazer a toxina botulínica para controlar esse movimento e ainda colocar fios de PDO para complementar a ação da toxina botulínica. Isso vai fazer com que a sua toxina botulínica tenha resultados ainda mais impactantes e que ainda a gente consiga manter por mais tempo a ação da sua toxina. E se você que está me ouvindo aqui também fala, poxa, mas a minha toxina botulínica não está durando tanto, nós temos alguns preparos, tanto tópicos quanto via oral, que nós podemos fazer pré, durante e pós a toxina botulínica para que você tenha uma durabilidade maior e aproveite melhor o seu tratamento. É isso, gente. Cada um vai ter uma queixa de pele, de flacidez, de cansaço que pode estar incomodando. E aí, eu tô aqui para ajudar você a montar o seu cronograma ideal, para você dar esse primeiro passo para começar o seu processo de rejuvenescimento de maneira natural. Muito importante. O programa de hoje chegou ao fim, mas não se preocupe, sabe por quê? Semana que vem tem muito mais dicas para você que gosta de se cuidar. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até! Um oferecimento Farmácia de Manipulação Almaderma, cuidando da sua beleza e bem-estar. Laboratório Fleming, referência na cidade de Jundiaí e região, utilizando tecnologias avançadas para promover a sua saúde.